Agora a gente vai conversar sobre um tema fundamental, viu, gente, para fortalecer os laços familiares, que é o acolhimento e o cuidado entre pais e filhos, né? A gente explora aí o apoio incondicional, a escuta ativa, a atenção constante, que pode criar e cria mesmo um ambiente seguro, saudável, né, para que os pais e os filhos se sintam bem. A gente tem na nossa cabeça, né, que só os pais podem nos acolher e nos apoiar. Filhos também podem acolher e apoiar e desenvolver e fortalecer ainda mais esse vínculo, independente da idade, viu, gente? Isso é tão importante, por isso hoje eu recebo aqui a Patrícia e o seu filho Joaquim para falar dessa relação familiar, para falar desse apoio e dessa história, de uma história que faz a diferença. Bom dia. Seja bem-vinda, Patrícia e Joaquim. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Dani? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Que maravilha. Você tem quantos anos, Joaquim? Eu tenho 16. 16 anos. Patrícia, você tem o Joaquim e o Murilo de 11. E o Murilo de 11. Que bacana. Eu queria saber de você, Patrícia, como que você define, né, você como mãe, o que você considera que é acolher um filho e apoiar um filho? Olha, o acolhimento a gente precisa fazer concreto, né? Hoje em dia, com esse mundo que a gente vive tão dinâmico, né? E a gente, às vezes, não para olhar eles. Parar mesmo, ouvir de verdade. Porque o ouvir no celular não é a mesma coisa do que parar do que a gente está fazendo mesmo. Para a gente poder ouvir, ver o que acontece. Dá um exemplo para nós. O que você considera, assim, na prática, que você acolheu o Joaquim? Olha, eu gosto muito de participar da vida deles, tanto do Joaquim quanto do Murilo. No colégio, nas coisas da igreja, que ele participa bem das coisas da igreja, tanto ele quanto o Murilo. As amizades, eu tento sempre estar a tia do rolês dele, né? Deles. Sempre gosto muito de estar. Pelo que você está me dizendo, então, você está dizendo assim, para falar a mesma linguagem deles, né? Sim. Joaquim, em momentos você sente assim que você é acolhido pela sua mãe? Olha, eu vou falar que é todo dia, porque minha mãe, ela tá sempre presente, então eu acordo em torno de 5h30 da manhã para ir para a escola, ela já tá de pé, arrumando às vezes meu café quando eu tô tomando banho, arrumando meu almoço, porque eu levo marmita. Então, esse acolher da minha mãe é tipo assim, ela tá presente, tá disposta sempre a ajudar em qualquer coisa. Então, se a gente precisa de alguma coisa, ela vai lá e tá disposta a fazer. Já abriu muitas vezes mão de coisas dela para mim, pro meu irmão, pra família no geral. Então, eu acho disso, que ela, às vezes, colocar a gente na frente dela, porque ela já viveu bastante, então, e ela tá direcionando a gente para um caminho, que é o caminho de Deus. Essas coisas, mais ou menos. Entendi. E assim, né, a gente tá falando do apoio da mãe, do acolhimento da mãe. E você se sente acolhido pelo Joaquim, pelo Murilo? Sim, muito. Conta pra gente uma experiência assim, que você já tem. Eles são bem prestativos, né? Eu falo que o Murilo é um coração imenso que me conhece pelo olhar. Ele me acolhe nas atitudes. Ele é muito prestativo, sabe a hora certa de agir, sabe? Isso me emociona em relação aos dois, né? Porque a gente sempre ouve que as mulheres são mais sensíveis. Sim. E eu tenho a graça de ter os dois com essa sensibilidade, né? Então vamos falar sobre isso, porque a realidade, o dia a dia não é fácil. Não é fácil. Né? Falar de maternidade bonita assim, com um filho legalzinho, que entende, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dos desafios, Patrícia. Olha, o desafio são as idades, né? O Murilo está passando por uma fase, né? Que tem 11 anos, na pré-adolescência. E ele já no caminho do adulto, já, né, com 16, ele é mais compreensivo em relação a ordens, a disciplina,
O Murilo eu já vejo com uma geração muito diferente do Joaquim. Ele gosta mais de conversar, de saber o porquê, do porquê do não, discutir a relação, sabe? Então eu até brinco com eles, que eu sou uma mãe pro Joaquim e uma mãe pro Murilo. Sim. Né? Porque eles, todo dia, eles me fazem repensar mesmo Isso que você, nas suas atitudes na vida, sim, né, Patrícia? Sim. E eu já escutei isso, que não é pai que ensina filho, é filho que ensina pai. Ensina pai. Né? Porque a gente tem essa ideia de que os pais vão ensinar os filhos. Na verdade, quando os filhos chegam na vida do ser humano, de uma mulher e de um homem, ele traz um desafio novo de vida. Sim. Que a gente não sabe. Uma mãe pode ter 10 filhos, ela não vai ser a mesma para cada um, né? Um filho ensina um pai e uma mãe. O que o Joaquim já ensinou para você? Olha, o Joaquim me ensina todos os dias a perseverança e a disciplina. Ele é encantador naquilo que ele se propõe a fazer, principalmente em relação à igreja, à religião. Ele fez a gente voltar para a igreja. De que forma? Quando ele estava fazendo a catequese, esse é um testemunho que me emociona muito. Ele fazia catequese e estava próximo na data para fazer a primeira Eucaristia. E ele chegou no pai dele e falou: pai, eu gostaria muito de conversar com o senhor. E parecia, quando eu olhava aquela criança de 10 anos, parecia um homem de 18, né? E nisso ele falou para o pai dele que gostaria de um presente para a primeira comunhão. E qual era o presente? O pai dele falou assim: não, pode falar que eu te dou, né? E ele falou: não, pai, eu gostaria que você e minha mãe casassem para receber a primeira Eucaristia junto comigo. Porque vocês até então não eram casados. Não éramos casados. A gente morava junto desde quando eu engravidei dele. E foi um momento único. Em 3 meses nós casamos. Olha! E a primeira vez que a gente recebeu Jesus depois do casamento foi na primeira comunhão do Joaquim. Olha que lindo. Então, a partir daí, ele foi trazendo a família toda. Sim. Depois ele trouxe a minha mãe, estava tendo formação de ministro da palavra, ele falou: vó, agora é a senhora. Olha que diferença, ou seja, né, Joaquim, você foi promotor aí de um movimento, de uma mudança para sua família, né? Sim. E você é responsável por isso. E veja bem, né, gente, não é nada assim pensado, né? É o espontâneo, dentro do desejo do coração dele. E o seu desafio, o que você pensa assim hoje em relação aos seus pais? Qual é o desafio para você enquanto filho? Olha, o desafio de todo filho para um pai é o ouvir. Porque muitas vezes, principalmente a minha geração, que vem de 2008 para cá e essa que tá vindo, a gente tem muita dificuldade de ouvir. Então, muitas vezes, eu acabo tendo uma discussãozinha ou outra ali com meu pai, com a minha mãe, por conta que, não, eu vou fazer desse jeito. Aí eles avisam: não, faz desse que vai dar certo. Aí fica aquele bate-boca rapidinho e às vezes muitas vezes a gente quebra a cara. Então, meio que eu acho que o maior desafio é esse ouvir. Então, a gente ouve, mas não faz. Então, e a gente escuta, porque o ouvir... O ouvir é a gente ouvir, escutar e fazer. Sim. Porque eles têm mais tempo de vida, eles têm mais experiência. E a gente tem que dar preferência a isso. Porque eles sabem o melhor pra gente. Entendo, e assim, e você também, por outro lado, tem mais energia, tem mais tem uma outra criatividade, vai ter outra perspectiva de vida também, né? Mas existe a sua posição, que é essa de filho para escutar seus pais, né? Olha que legal, gente, porque agora a gente vai acompanhar uma fala do psicólogo Francisco, ele vai falar sobre esse tema, né? Qual a diferença, então, entre o acolhimento e o cuidado e como deve equilibrar para criar um ambiente mais saudável na família. Existe diferença entre acolhimento e cuidado? Existem. Você pode até olhar e pensar que são a mesma coisa, mas na verdade não.
Por exemplo, no acolhimento, nós temos uma posição mais passiva diante do outro. Eu me torno ali passivo para que o outro apareça, ele se manifeste, ele bote para fora, se expresse. Então, é essa a diferença. Por exemplo, no cuidado, nós temos uma posição mais ativa para que o outro se sinta bem. É algo realmente operante, comportamental, para que o outro possa se sentir melhor na posição que ele está. E como equilibrá-los? O equilíbrio vem de, principalmente, observar, e olha que interessante, perguntar. Porque se você faz isso o tempo todo, ou faz de menos, de fato pode ficar uma situação ruim. Mas se você pergunta, olha, você está precisando de acolhimento agora? Olha, você quer que eu cuide disso? Você quer que eu faça isso para você? E você ali acolhe a resposta da pessoa, você obtém um equilíbrio. Porque o que é melhor do que você de fato saber da pessoa que irá receber ou o seu acolhimento ou o seu cuidado, se ela quer ou não. Além de manter ali o consentimento na relação, que é muito importante. Por isso, o diálogo ele é fundamental para que possa ocorrer esse equilíbrio entre pais e filhos, porque o filho também precisa sim entender o valor, esse valor muito importante que é o consentir, o compreender, o responder e pensar também, será que eu quero acolhimento? Será que eu quero um cuidado? E assim eu dou a confiança para os pais, por exemplo. É muito interessante acolhimento e cuidado. É verdade, Francisco. Obrigada por nos explicar e nos fortalecer também, né, diante das nossas atitudes. A gente viu aqui com vocês, né, que você, Joaquim, falou para o seu pai, eu quero um presente, né, eu quero algo. Então, falar o que você quer, explicar, olha, eu estou precisando de apoio. Gente, eu preciso que seja assim. Não tentar adivinhar, né? Sim. Como você falou sobre eles também, de perceber você, né? Um percebe de um jeito, o outro percebe de outro, né? A sensibilidade. E esse diálogo é importantíssimo. Vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer a presença de vocês pela partilha de hoje. Obrigada a vocês, ao padre pela acolhida, né? Eu falei até para eles desde lá da portaria até aqui. Estamos muito agradecidos. Que bom, Patrícia! Gostei, viu, de conhecer vocês. Obrigada, viu, Joaquim? De nada. Sucesso na sua vida. Obrigado. Aproveita bastante a vida, coisa boa. Gerações diferentes, né, Patrícia? Verdade. E coragem para nós, né? Obrigada.